Você já pensou que lutar uma batalha muito maior do que você pode imaginar sozinho é perder na certa, mas lutar uma batalha com pessoas muito poderosas ao seu lado, um exército grandioso, é vitória certa? Hoje você vai aprender nessa formação quem são aqueles que Deus envia para te ajudar na batalha e como você vai se posicionar junto com eles para vencer o combate espiritual onde você está, na sua casa e na sua família. Eu sou o Padre Emanuel Maria, do Instituto Hesed. Seja bem-vindo ao nosso terceiro encontro na nossa Escola de Formação e Oração sobre combate espiritual. Na aula passada a gente falava sobre os três inimigos da alma. Você lembra quais são? O mundo, a carne e o demônio. E eu falava que esses inimigos são inimigos tremendos, inimigos do mundo espiritual, que precisam ser enfrentados e atacados com armas espirituais. Não adianta a gente ficar lutando contra esses inimigos com armas nossas mesmo, humanas. É certo que a gente vai perder, porque eles são muito mais inteligentes, os demônios são muito mais hábeis do que nós, o mundo que nos envolve acaba sendo muito mais potente do que a gente imagina, e a nossa carne, que tende para o pecado, é muito insistente. Por isso, combate espiritual se faz com auxiliares, eu ia dizer armas, mas é auxiliares que têm armas espirituais, que são os santos anjos. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os santos anjos e sobre o glorioso São Miguel Arcanjo, cuja estátua está aqui atrás, o príncipe dos exércitos do Senhor, que combate em nosso favor, que age ao nosso lado, como eles vêm nos ajudar nessa batalha. Então vamos lá, na última aula a gente falou sobre esses três inimigos, e eu lembro a você que você não está sozinho. Pode parecer que essa seja uma grande verdade, até que o inimigo assusta muito cada um de nós e diz: você está sozinho no seu combate, você está sozinho na sua batalha, parece que você não tem com quem contar, não tem ninguém ao seu lado. E eu digo, pegando aquela letra da música da nossa Madre Kelly, quem são esses que cuidam de nós no silêncio do escondimento, mas com ação tão eficaz? Estrelas brilhantes, puros como infantes, velozes em executar a vontade do Altíssimo, é a celeste legião, são os santos anjos que vêm correndo ao nosso encontro. São fiéis vigilantes que adoram a Deus sem cessar. Os santos anjos estão na presença de Deus e Deus permite que os santos anjos venham nos auxiliar. E em primeiro lugar eu quero falar sobre o glorioso São Miguel, o primeiro e mais importante da hierarquia dos anjos, dos santos anjos que vêm nos ajudar. Por que ele é o primeiro e o mais importante? Nem sempre foi assim. Eu disse na primeira aula do nosso curso aqui, da nossa caminhada nesse mês sobre o combate espiritual, eu falava sobre a queda dos anjos, e a gente lembra sobre isso no capítulo 4 do nosso livro, que você tem aí. A gente vai, durante todo esse nosso mês, acompanhar o nosso livro. No capítulo 4, a gente diz, olha só, a tradição dos santos padres da igreja considera que o diabo, antes de se rebelar, era o mais poderoso e belo de todos os anjos. O judaísmo afirma que ele era o espírito de maior importância diante do trono de Deus, dotado de 12 asas brancas, de invulgar envergadura, o dobro dos serafins. Ele era um extraordinário anjo de luz, criado por Deus para atuar como líder da sociedade dos anjos. Então, quem era ele? Lúcifer era um anjo belíssimo. Ele era um anjo muito acima dos outros anjos, de uma beleza, de uma inteligência, de uma capacidade extraordinárias. À frente desses anjos, então, estava ele, Lúcifer. E o que aconteceu? Naquele momento, Deus fez uma prova. E essa prova dos anjos é muito estudada pelos teólogos ao longo dos tempos. Santo Tomás de Aquino estudou essa prova na Suma Teológica. Vários santos se debruçaram sobre esse estudo, vários teólogos, vários angelólogos, vários exorcistas. E o que eles chegaram às suas conclusões teológicas? Que houve uma prova dos anjos. Deus revelou aos anjos o seu plano de salvação, e na sua revelação ele mostrou que ele deveria se encarnar na natureza humana. Por que Deus pediu essa prova de amor? Às vezes você pode perguntar, mas por que Deus provou os anjos? Eles não podiam permanecer lá sem essa prova? Pensa comigo. Para existir amor, precisa existir
liberdade. Não existe amor entre duas pessoas que estão forçadas. Por exemplo, um pai de uma noiva que chega com uma arma na cabeça do noivo e diz: se você não casar com a minha filha, eu vou te matar. Aquele filho, aquele jovem, pode casar com aquela mulher forçado pelo medo de morrer com aquela arma do seu futuro sogro. Mas ele pode não ter amor. Para existir amor tem que existir liberdade. Nessa liberdade tem que existir uma escolha. Por isso que Deus criou os anjos dotados de liberdade, esses seres puramente espirituais foram criados dotados de liberdade, e na liberdade eles podiam escolher o mal ou o bem. Podiam escolher a adoração a Deus ou escolher a si mesmos. E o que eles fizeram? Naquela hora teve essa prova. É o que diz aqui no capítulo 4. Porque Deus permitiu essa prova aos anjos? A resposta é clara. Para existir o amor, deve existir liberdade, como eu dizia. E na liberdade poderiam escolher a resposta de amor a Deus ou uma resposta contrária a Deus. E aí o que acontece? Diante dessa revelação de Deus, da revelação de que Deus iria se encarnar, da revelação de que a Virgem Maria seria aquela que receberia o Verbo dentro do seu próprio seio e a ela deveriam obedecer anjos e homens, diante dessa revelação, Lúcifer, que era esse anjo belíssimo, o anjo inteligentíssimo, disse para si mesmo: isso não é justo. Se nossa natureza é muito superior à natureza dos homens, Deus deveria se unir à nossa natureza. E naquela hora ele deu um brado que ecoou lá nos céus: não servirei. Esse brado é um brado que ecoa até os dias de hoje, quando cada ser humano decide não adorar a Deus, mas adorar a si mesmo. Porque nenhum homem pode viver sem adorar. Escuta o que eu estou te dizendo. Talvez você queira anotar isso no seu caderno de formação. Eu sei que você aprende a cada uma das nossas aulas aqui, a cada uma das nossas formações. Você pode escrever: nenhum homem vive sem adorar. Se essa pessoa não adorar a Deus, essa pessoa pode adorar alguma outra coisa no lugar de Deus. Pode ser uma pessoa, pode ser uma profissão, pode ser até um animalzinho, pode adorar algum ídolo, um objeto, ou pode adorar a si mesmo. Então, ninguém vive sem adorar alguma coisa. No caso de Lúcifer, o que ele adorou foi a si mesmo. Olha aqui, a resposta de Lúcifer, está lá no capítulo 4 do nosso livro, foi do ódio a Deus, e a sua rebelião ia convencendo muitos dos anjos, mas surgiu um anjo humilde, pleno de amor, que deu seu brado: quem como Deus? Micael, em hebraico, significa quem como Deus, e esse foi o brado dele. A resposta de exortação ao espírito rebelde que desejou e ambicionou em seu íntimo ser ele mesmo como Deus, buscando usurpar o lugar do Altíssimo como princípio e única fonte de todas as criaturas. O diabo quis dar esse brado, e ele quis dar o brado para que a glória viesse para ele. E muitos anjos começaram a ficar confusos, como eu dizia na primeira aula do nosso curso aqui, dessa escola de formação, desse mês inteiro sobre combate espiritual. Ele dizia: não, isso está errado. Deus está errado. E naquela hora, um anjo do coro dos arcanjos, o nome dele Miguel, deu um brado que ecoou nos céus. Se a gente usa a nossa imaginação, a gente pode contemplar aquela guerra que não foi uma guerra de espadas, não foi uma guerra de explosões, mas foi uma guerra de pensamento. Naquela hora, aquele anjo deu um brado, um grito de guerra. Quem como Deus? Ninguém. Não existe ninguém que é como Deus, e naquela hora um raio de luz corta e ilumina toda a visão dos anjos, e eles então podem ver claramente a quem eles devem adorar. Que a adoração não pode ser feita a si mesmos, mas a adoração deve ser feita a Deus, e só Ele deve ser feita. Aí aqui a gente continua no capítulo 4, seu orgulho e sua soberba levaram à cegueira espiritual, essa de Satanás, de pensar que ao mesmo tempo, sendo uma mera criatura, poderia ousar ocupar o único lugar de Deus. Foi seu orgulho e presunção que fez com que o arcanjo se levantasse, que São Miguel se levantasse e se tornasse desde então, para todo sempre, o antagonista de todo o mal. O nome de Miguel é então uma resposta clara, que por mais belo e poderoso que um anjo possa ser,
esse jamais será comparado a Deus, autor e princípio da vida. Então, quem é como Deus? Ninguém. Você já aprendeu isso? Você já sabe disso? Ninguém é como Deus. Adorarás ao teu Deus e só a Ele servirás. Então, esse nome é a exortação dele. Aqui na Sagrada Escritura, nós temos várias referências à pessoa de São Miguel. Tem uma que eu gosto muito, que é aquela que está no livro de Daniel, que fala sobre, no Daniel capítulo 12, e essa mensagem é uma mensagem profética. Olha o que está escrito aqui. Naquele dia se levantará Miguel, no versículo 1, o grande príncipe que se apresenta em favor dos filhos do teu povo. Será um tempo de angústia tal como jamais houve, desde que as nações começaram a existir até aquele tempo. Então, ele fala que haverá um tempo de angústia e naquele tempo surgirá Miguel. E eu não sei se você tem percebido, mas como São Miguel tem crescido nos últimos tempos. A gente fala sobretudo no Brasil, mas a devoção é crescente no mundo. Eu, nas minhas missões apostólicas, fui à Polônia, fui à Itália, fui aos Estados Unidos, e lá as pessoas testemunham o quanto a devoção a São Miguel tem crescido. É impressionante o que tem acontecido nessa devoção a São Miguel. Inclusive aqui no Brasil, no estudo estatístico que foi feito, talvez você não saiba, o nome masculino mais escolhido para as crianças que têm nascido é justamente Miguel. Na minha época, coetâneos meus, não tenho quase nenhum Miguel, eu não tinha nenhum amigo Miguel, não conhecia nenhuma pessoa Miguel próxima de mim, e hoje são tantas crianças chamadas Miguel, porque esta é a hora de São Miguel. Ele aparece aqui então em Daniel capítulo 12, e aparece também em Apocalipse 12, naquela passagem que eu li no nosso primeiro encontro nesse mês, na guerra que aconteceu. Olha só, um combate, Apocalipse 12, 7, houve então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão, e o dragão combateu junto com seus anjos. Ele, porém, foi derrotado, e eles, Satanás e seus anjos, foram derrotados, e eles perderam seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. Então a gente tem aqui essas duas passagens emblemáticas, dá para você guardar no coração, anotar no seu caderno de formação, Daniel 12 e Apocalipse 12. Essas duas passagens que falam sobre esse anjo Miguel, que ele é reconhecido pela tradição da igreja como chefe das milícias celestes. E a tradição e a devoção da igreja são constantes à pessoa de São Miguel. Inclusive nós tivemos uma surpresa recente agora, na eleição do Papa Leão XIV. A eleição aconteceu justamente no dia 8 de maio, que é o dia que a igreja comemora a aparição de São Miguel no Monte Gargano, que é o santuário mais célebre do mundo dedicado ao arcanjo São Miguel. Foi justamente nessa eleição, nesse dia, que aconteceu a eleição do Papa Leão XIV. E mais um sinal da providência divina. Por quê? Porque foi o Papa Leão XIII, o seu antecessor, que teve o seu mesmo nome, que teve aquela visão de demônios sobrevoando a cidade de Roma e atormentando a igreja, e naquela hora ele parou um instante, entrou no seu escritório, escreveu a oração São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, que você já conhece, e que ele pediu que cada sacerdote rezasse ao final da Santa Missa, em que celebrasse essa Santa Missa, que ele deveria rezar essa oração a São Miguel Arcanjo, uma oração poderosa e uma oração forte. Mas não é só isso. A liturgia de Roma invoca São Miguel já há muitos séculos como padroeiro da igreja, e o próprio povo de Israel o considerava como protetor do povo de Israel. Ele é padroeiro de toda a igreja, da Igreja Universal, da Igreja Católica Apostólica Romana, e ele é defensor das almas na hora da morte. Então, seguindo os passos de São Miguel, nós não podemos errar. E por que a igreja invoca São Miguel como defensor e comandante? Porque ele é modelo de fidelidade. Olha, a gente precisa na igreja ser fiel. Lá no Apocalipse está escrito, ser fiel até o fim, e eu te darei a coroa da justiça, a coroa da vitória, a coroa da vida. Nós precisamos ser fiéis. E ele é o símbolo da fidelidade. Aqui ele tem o seu brado, e o seu brado é um brado de fidelidade até o fim. Quem é como Deus? Ninguém. Aqui no capítulo 4 a gente tem essa citação.
Lúcifer foi criado por Deus como o mais belo, potente e admirável, mas quando soube da encarnação, rebelou-se, quis ser adorado no lugar de Deus, e São Miguel se levanta então com o brado, quem como Deus? Atenção, por que São Miguel é tão poderoso e por que ele pode te auxiliar tanto na sua vida? Porque ele é o guardião da fé. Ele é aquele que guarda na igreja a verdadeira fé, é aquele que intercede pela igreja, pedindo a Deus para que seja guardada a fé no coração de cada fiel católico. É aquele que expulsa o mal. A arte simboliza isso e a gente vê nas imagens de São Miguel, é normal que a gente veja o inimigo aos seus pés. Pegando eco naquilo que a gente acabou de ler de Apocalipse 12, o inimigo está aqui nessa imagem, por exemplo, esmagado nos pés de São Miguel, que é preso, e o inimigo está preso por uma corrente com a qual São Miguel segura, e São Miguel, nessa imagem, que é a imagem oficial do Monte Gargano, tem um olhar sereno, tem um olhar tranquilo, mas ao mesmo tempo ele tem uma firmeza, porque ele derrota o inimigo com a firmeza da fé e além disso expulsa o mal. E ele defende as almas do povo fiel, especialmente das tentações e na hora da morte. Há um sacramental, que é o escapulário de São Miguel, inclusive se você não conhece o escapulário de São Miguel, a gente divulga muito nas nossas lives e a gente, cada irmão do Instituto Hesed, cada irmã do Instituto Hesed, recebeu essa permissão extraordinária de fazer a imposição do escapulário de São Miguel Arcanjo, que é um sacramental poderoso que lembra a autoridade de São Miguel para nos proteger do ataque do mal e das tentações. Como eu percebi a proteção de São Miguel desde que eu comecei a usar esse escapulário de São Miguel, que é um sacramental muito simples, mas ao mesmo tempo tão especial. É aquele São Miguel, além disso, eu lembro a você que há um sacramental da igreja, as pessoas têm muita curiosidade sobre isso e a gente fala sempre sobre isso nas formações, sobretudo no Poderoso Terço do Combate aqui, nas lives quando a gente reza, a gente fala muito sobre o exorcismo. O que é o exorcismo? O exorcismo é uma oração reservada a um sacerdote exorcista, que é um sacerdote nomeado como exorcista pelo seu bispo diocesano e que tem a autoridade na igreja de expulsar o diabo. Ele tem essa autoridade. Então, no exorcismo, que é esse sacramental tão forte, para expulsar o diabo que toma posse do corpo de uma pessoa, ele reza e invoca São Miguel Arcanjo. Inclusive, em alguns momentos, não de exorcismo, que eu nunca participei de nenhum, mas de orações de libertação que eu acompanhei, os sacerdotes faziam a oração São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate e percebia reações furiosas da parte do demônio, porque ele atacava São Miguel, o demônio, naquela mesma hora. Então, ele é usado, a sua invocação é usada nos exorcismos e é muito poderosa também na proteção de casas. Quantas pessoas colocam a imagem de São Miguel para proteger a sua casa contra os ataques do inimigo, uma imagem benta, e em momentos de ataque espiritual. Eu dizia para você na última formação como a gente deve invocar a proteção de São Miguel, como a gente invoca a proteção dos anjos e essa proteção vem até nós. Como São Miguel derrotou o inimigo uma vez, ele também está nos ajudando no combate diário, como está aqui no nosso capítulo 4 do nosso livro Libertos do Mal, com o auxílio dos anjos. Então, como é que São Miguel pode ajudar a cada um de nós nos dias de hoje? Porque você está ouvindo aqui a doutrina sobre São Miguel, o que a igreja ensina sobre esse santo tão poderoso, mas aí você pergunta, como é que eu posso ter a ajuda de um anjo tão forte e tão poderoso no meu dia a dia? Como é que eu vou conseguir receber essa ajuda dele no meu cotidiano? 3 modos. Em primeiro lugar, anota no seu caderno de formação. Ele pode te proteger da presença invisível do mal. Por quê? Porque o demônio, ele é puro espírito. Eu falava dos 3 inimigos da alma na aula passada e hoje você está aprendendo como São Miguel pode te proteger do ataque espiritual do demônio. Como? Quando você invoca o nome São Miguel. Você lembra a São Miguel que ele é teu protetor. E quando São Miguel está ao teu lado, São Miguel que combateu e derrotou o inimigo uma vez no combate do céu, ele agora quer de novo derrotar o inimigo na sua vida. Junto com você está o glorioso arcanjo São Miguel e ele quer te proteger e te guardar.
Além da proteção do arcanjo São Miguel, a gente pode experimentar dele inspirações santas. Como assim? Como São Miguel, pensa comigo, São Miguel, ele deu aquela luz para os anjos que estavam muito confusos quando Lúcifer dizia: está errado, Deus está errado, não pode ter a encarnação na natureza humana, isso tudo é um absurdo, e a nossa natureza angélica, e a confusão lá no pensamento dos anjos. Naquela hora, o brado de São Miguel iluminou a mente dos anjos. Então, se você sofre muitas tentações, opressões do inimigo na sua mente, insistências para pecar, para ofender a Deus, para isso e para aquilo, lembra como é importante o chamado de Deus para invocarmos São Miguel, que nos inspira. Essa luz que aparece vem de São Miguel. E São Miguel é, sobretudo, um anjo adorador, e ele vai te ajudar a adorar mais a Deus. O brado de São Miguel é um brado de adoração, e esse brado de adoração fala ao nosso coração. Além disso, claro, São Miguel nos ajuda combatendo diretamente o demônio. Quando a gente está sendo, por exemplo, fruto de um ataque, está sofrendo um ataque espiritual, por exemplo, de alguma pessoa que faça algum malefício contra nós, contra a nossa família, contra a nossa vida profissional, a gente precisa do auxílio de São Miguel para nos proteger e combater. Precisamos do auxílio de São Miguel para estarmos protegidos e guardados por ele. Ele é quem vai nos guardar e nos proteger de forma extraordinária. E como a gente experimenta isso aqui no Exército de São Miguel, todas essas formas, ele age em nosso favor. E eu quero te contar como São Miguel age diretamente na nossa vida, sobretudo com a sua devoção, por meio, por exemplo, da Quaresma de São Miguel. Essa é uma devoção muito característica do nosso Instituto Hesed, que a gente já faz há muitos anos, desde o início do Instituto. As nossas madres fundadoras, Madre Jane e Madre Kelly, fazem essa fundação, essa oração. Nós fazemos a devoção a São Miguel Arcanjo por meio da Quaresma de São Miguel desde o início do Instituto, como família religiosa, os nossos leigos, e desde 2018 nós fazemos por meio das redes sociais. Então, esse apostolado da divulgação da Quaresma de São Miguel já é muito antigo no nosso Instituto Hesed, e a Quaresma de São Miguel é um momento de graça particular. Olha o que diz esse testemunho. Sou do estado do Espírito Santo e há uns meses eu me abri ao processo de conversão, cura e libertação, e isso foi graças ao Instituto Hesed via Instagram. De lá para cá, Deus foi trabalhando em todas as áreas da minha vida. Liberei o perdão para os meus pais e para o meu irmão, fui permitindo que ele trabalhasse em todas as áreas da minha vida e assim ele fez. Só que eu sentia que faltava algo. Em minhas orações eu dizia a Deus que estava aberta a todas as graças dele e que ele tinha autorização para quebrar toda e qualquer corrente que havia ainda de ação do inimigo do Senhor na minha vida, conta essa nossa irmã. E ela continua: eu sempre rezava o Rosário da Madrugada, o Terço da Misericórdia e o poderoso Terço do Combate quando possível. Sou uma jovem que faz violência contra o próprio corpo, no bom sentido, é claro. E creio que Deus valorizou os meus esforços e a minha coragem. Foi então que no dia 20 de agosto de 2024, dentro da Quaresma de São Miguel, e invocando a poderosa intercessão desse arcanjo, eu recebi a cura que me faltava, que era o perdão a mim mesma. E eu abro um parêntese aqui, porque o Padre Rufus, que foi um sacerdote exorcista dos mais conhecidos no mundo inteiro, ele fala que há 4 bloqueios para a cura, 4 bloqueios para que a alma fique completamente liberta da ação do inimigo e possa ser curada interiormente de forma profunda, que são a cura do sentimento de rejeição, de inferioridade, do problema do sentimento de culpa, que é o que a nossa irmã está falando aqui, e do problema do medo. Então são esses 4 problemas que precisam ser vencidos, e no caso dela era esse sentimento de culpa. Ela precisava dar o perdão a si mesma, como ela conta aqui. Eu senti ainda, foi então que nesse dia, como eu dizia, no dia 20 de agosto de 2024, eu dei aquilo que me faltava, o perdão a mim mesma. O orgulho não deixava que eu confiasse na misericórdia de Deus. O inimigo ainda me prendia com isso. Eu senti algo tão bom, tanta paz, e a vontade era sair correndo no meio da rua durante a madrugada. No entanto, nos dias seguintes, comecei a sentir muita opressão. Muita mesmo.
O inimigo a todo momento colocava maus pensamentos no sentido de que Deus não estava feliz comigo, de que ele iria me castigar e tantas outras coisas horríveis. Você entende aquilo que eu dizia no início da formação, como o inimigo pode te atacar e como ele ataca com pensamentos, com opressões de que você não vale nada, de que a sua vida está toda errada, de que você não merece a salvação de Deus. Foi isso que acontecia com a nossa irmã. Eu estava me cansando de combater e pedia para Deus me ajudar, pois sem ele eu nada sou. Foi então que, de uma forma muito especial e nos detalhes, Deus me avisou que eu precisava me confessar. Olha quanto é importante a devoção a São Miguel Arcanjo. São Miguel vai te levar para a fonte da graça, que é a confissão e a Santíssima Eucaristia. Ele é um anjo adorador e ele quer que você receba a comunhão em estado de graça e lá se una a Deus. Olha o que a nossa irmã conta. Como se deu isso? Eu estava em viagem para Goiânia e Deus me colocou dentro da Catedral Metropolitana de Goiânia. Para que eu entendesse que ele queria a minha confissão, ele mandou um segurança vir conversar comigo na porta e depois me colocou na Capela do Santíssimo. Dentro da capela, adivinhe, tinha uma imagem de Jesus, aquela usada no texto da Misericórdia, com os dizeres: Jesus, eu confio em vós. Eu comecei a chorar copiosamente, lembrei do texto da Misericórdia que eu rezo com o Instituto Hesed e entendi que Deus é a misericórdia e não o acusador. E lembrei de uma grande amiga me dizendo que o maior pecado é não confiar na misericórdia de Deus. Foi então que eu entendi que Deus me colocou naquela igreja para que eu me confessasse e com isso cessasse a minha opressão. Eu me ajoelhei diante de Jesus, pedi perdão e agradeci, e logo em seguida saí correndo do Santíssimo e fui ao encontro do padre que lá estava fazendo as confissões. Após a confissão, toda a opressão sumiu. A paz reinou e eu me reconheci filha de Deus e nada mais importa. Eu só tenho a agradecer a todo o Instituto Hesed e a todos os momentos de oração desse canal. Vocês são muito usados por Deus. Rogo a Ele que me mande mais trabalho para que eu possa contribuir financeiramente com a obra cada dia mais. Eu tenho 30 anos de idade e serei guerreira de São Miguel até os últimos dias da minha vida com a graça de Deus. Olha que testemunho bonito da ação, da graça e da misericórdia por meio da intercessão do glorioso São Miguel. Você entendeu então como ele pode te ajudar? Pensamentos obsessivos, protegendo no combate espiritual. Se você sabe que tem alguém que é servo do inimigo, que faz feitiço, que faz algo contra você, e você precisa estar protegido e guardado, invoca o glorioso São Miguel. Qual que é o valor concreto da oração e da consagração a São Miguel? A gente vê que normalmente na representação artística, São Miguel é representado com uma espada, um escudo. E essas armas mostram como ele é um anjo guerreiro. Mas o brado de São Miguel mostra qual é a sua verdadeira arma, que é a adoração. Aqui no capítulo 4 do nosso livro diz assim: quando Lúcifer queria ser adorado no lugar de Deus, São Miguel dá o brado da adoração. A arma principal que devemos trilhar na nossa libertação é da adoração. Então você já aprendeu, São Miguel é aquele que te ajuda a adorar a Deus. Por isso é tão importante se consagrar a São Miguel. A cada dia, no poderoso texto do combate, nós rezamos a consagração a São Miguel, essa oração tão forte da nossa pertença e da nossa ligação a São Miguel Arcanjo, e como é importante nós rezarmos essa consagração, que é um firme entrega a São Miguel para que ele te ajude a ser um adorador. Eu uso o exemplo, como eu coloquei aqui no livro, quando eu escrevi, no capítulo 4, da história de São Miguel Arcanjo, do vezinho e do vezão. Olha só, São Miguel inspira a adequarmos-nos à vontade de Deus. E dar o brado de adoração é dar a Deus a sua glória, dizer que você quer adorar a Deus e dar a sua vontade a Ele. São Maximiliano diz que a gente deve desejar a santidade e fazer a vontade de Deus. Aqui no capítulo 4 eu coloquei uma história muito interessante, quando ele dizia: eu exijo que sejam santos e grandes santos. O quê? Vocês se surpreendem? Mas a santidade, filhinhos meus, não é um luxo, é um dever muito simples. É Jesus quem o diz: sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E depois não creiam que seja uma coisa tão difícil, no fundo é uma simples questão de cálculo. São Maximiliano Maria Kolbe era um santo muito prático, e olha o que ele escreveu.
Eu logo lhes demonstro, escrevendo nesse quadro negro, a fórmula de santidade. Vocês verão o quanto é simples. Quem me dá um pedacinho de giz? Obrigado. Aproximou-se do quadro e ele escreveu essa fórmula assim, ó. V minúsculo igual a V maiúsculo. Foi a fórmula que ele escreveu no quadro. As pessoas começaram a olhar e ele diz, eis a fórmula. Clara, não é? E assim conta o santo. O V minúsculo é a minha vontade. E o V maiúsculo é o quê? É a vontade de Deus. Quando essas duas vontades se chocam, existe a cruz. Mas vocês querem eliminar a cruz, então identifiquem a sua vontade com a vontade de Deus. Tá aí, entendeu? O brado de São Miguel é um brado da gente dar a Deus a glória e a gente seguir os passos dele. E é por isso que quando você invoca São Miguel, você está dizendo como que espiritualmente a ele, São Miguel, me ensine a adorar, me ensine a dizer não à soberba, me ensine a vencer como você venceu. Então a consagração a São Miguel, a gente lembra que ela é um ato de aliança no combate. Você se alia ao glorioso São Miguel para vencer. É um ato de entrega a Deus sob a proteção do seu general, porque você se consagra a São Miguel, se consagrando a Deus por meio da entrega a esse arcanjo. E é um grito interior para que você diga sempre assim, eu escolho lutar com o céu ao meu lado. Você pode escrever isso aqui no comentário, eu escolho lutar com o céu ao meu lado. E essa escolha é uma escolha para te ajudar a ficar firme no Senhor. São Bernardo nos exorta, e olha o que diz São Bernardo, devemos amar a São Miguel como a um benfeitor, um amigo e um irmão. E a melhor maneira de provar essa confiança é, nos momentos difíceis, recorrer a ele pela oração. Mas, além de São Miguel, eu falei mais de São Miguel aqui nessa terceira formação do nosso curso, da nossa caminhada sobre combate espiritual, mas eu quero já deixar alguma dica para o que a gente vai falar na próxima formação. São Miguel, ele nos auxilia por meio dos santos anjos. E como os santos anjos querem nos ajudar, como os santos anjos querem combater junto conosco e nos proteger e nos guardar. É claro que nas próximas aulas a gente vai detalhar sobre como o anjo da guarda age junto conosco, o que nós podemos fazer para crescer na intimidade com o nosso anjo da guarda, mas agora, por enquanto, o mais importante é isso. Lembra que você tem anjos que são enviados do céu para te ajudar. E, sobretudo, o seu anjo da guarda, que é uma presença constante, está sempre ao seu lado, não se afasta de você nunca. Ele é um companheiro de oração quando você adora a Deus, quando você reza, ele está junto de você rezando. Já pensou que fantástico? O anjo da guarda está ao seu lado, junto com você, adorando a Deus, e ele é uma inspiração silenciosa. Sabe quando você estava para pecar e houve uma voz na sua consciência? Não faça isso. Desvie o olhar. Agora não. Se controla. Naquela hora é o anjo da guarda agindo. Naquela hora é o anjo da guarda que vem ao nosso encontro e vem nos ajudar. Tem um testemunho da ação do anjo da guarda que eu quero partilhar com você. É um testemunho que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu contei essa história uma vez em uma das nossas lives, é uma história muito impressionante. Eu era estudante, trabalhava, morava em Belo Horizonte e gostava muito de visitar os meus avós. Minha alegria era estar na cidade com eles, e a cidade se chama Lagoa da Prata, onde viviam meus avós, que fica a cerca de 170, 180 quilômetros de Belo Horizonte. E é uma estrada que a princípio ela é cheia, mas depois ela vai ficando mais vazia. E eu saí no final da tarde, eu tinha ido para aula de manhã, tinha trabalhado a tarde toda e estava saindo de Belo Horizonte na hora do trânsito, 6h30 da noite, e eu estava com muito sono, o que não é raro de acontecer, eu sempre tenho muito sono, não é, desde criança, e eu estava com muito sono e liguei para minha avó, falei, vó, reza por mim, eu estou indo para Lagoa agora, e são algumas horas de viagem, mas eu estou com um pouco de sono. Ela disse, venha com Deus, eu vou ficar rezando para o seu anjo da guarda vir com você. Isso tudo está no capítulo 3, essa história que eu estou contando aqui, está contada bem direitinho no capítulo 3 do nosso livro aqui, depois você pode dar uma olhadinha lá. E aí eu fui dirigindo, saindo de BH ali, passando por Contagem, Betim, no início da BR-262,
A estrada ainda cheia de carros, caminhões, o movimento do início da noite, eu estava ali firme e tranquilo. A partir de 1h30, 2 horas de viagem, quando eu fui passando de Pará de Minas, de Nova Serrana, o trânsito foi diminuindo e eu fui ficando com mais sono. Quando passou da cidade de Bom Despacho, a gente ainda anda mais alguns quilômetros e temos que pegar um trevo e andar mais cerca de 30 quilômetros até a cidade de Lagoa da Prata, onde moravam meus avós. Resultado, eu vim com muito sono e eu lembro da estrada, e olha que eu sou geógrafo, eu sei cada curva da estrada e sei como a palma da minha mão, porque tinha dirigido naquela estrada muitas e muitas vezes, só que esse dia eu lembro da estrada só até o trevo ali, saindo da BR-262. Quando eu saí daquele trevo, eu não lembro mais de nada. A hora que eu me dei por mim, eu estava diante da casa da minha avó. Eu não sei se você já teve essa sensação quando você acorda e acorda com um susto e o coração dá aquela disparada. Aconteceu isso comigo. Eu não tinha percebido nada na estrada. Para mim, eu tinha dormido o tempo todo. Mas eu tinha entrado, passado da cidade de Moema, entrado no trevo da entrada de Lagoa da Prata, passado em toda a Avenida Brasil, nos sinais, nos quebra-molas, todos até chegar na Praça da Matriz, virar à esquerda e chegar na casa da minha avó. Tudo isso eu tinha feito sem perceber. Na minha cabeça eu estava dormindo, eu não sei ainda até hoje o que aconteceu, mas a hora que eu parei, que eu me dei por mim, eu estava na casa da minha avó, diante dela, da casa da minha avó, com o coração disparado. Eu fiquei ainda uns segundos no carro assim, depois eu abri a porta, saí, entrei na casa da minha avó, como sempre ela fazia, ela ficava me esperando na sala, rezando em silêncio. Eu toquei a campainha, a vovó saiu, muito mansa como sempre. Falei, vovó, a senhora não acredita. Eu saí de BH, dirigi até o trevo de Bom Despacho, depois eu não lembro mais de nada. Só lembro que eu cheguei aqui, eu acho que eu vim dormindo na estrada, nesses 30 quilômetros, porque eu não lembro de nada, nem do trevo de entrada de Lagoa, nem da Avenida Brasil, nem de coisa nenhuma. Minha avó sorriu, seu sorriso sereno, como ela sempre fazia, e disse, claro, não se preocupe, porque eu estava rezando para o seu anjo da guarda e foi ele quem veio dirigindo o carro para você. Meu Deus, que revelação! Uma oração de uma avó fez com que aquele neto que fazia a coisa errada, devia ter dormido em Belo Horizonte e saído no dia seguinte, mas mesmo assim Deus usou de misericórdia e me salvou. Olha, como Deus foi bom, como essa história mostra como nós devemos confiar no nosso anjo da guarda. O que você tem feito para crescer na intimidade com o anjo da guarda? Nós estamos vivendo dias difíceis e dias muito difíceis de combate espiritual. Eu dizia na primeira formação que nós nunca vimos tanto combate, tanta confusão acontecendo e é por isso que nós precisamos do auxílio dos anjos. Prepara o coração, porque na próxima formação nós vamos entender como o auxílio dos anjos pode ser eficaz em meio aos dias difíceis que nós vivemos. Prepara, porque eu vou esclarecer tudo isso para você. A cada dia, a cada formação, nós vamos dando passos para conhecer mais sobre o combate espiritual e sobre como nós podemos invocar os santos anjos para estarmos guardados e protegidos por eles. Eu te vejo na próxima formação. Hoje você aprendeu como São Miguel e os santos anjos podem vir em seu auxílio, no que eles fazem para te proteger, para te guardar, para combater por você e ao seu lado, para te inspirar bons pensamentos. Você aprendeu muita coisa hoje e a próxima formação tem mais aprendizado para a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe, proteja e guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.